que é no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se você for achando, por favor, fique de pé para juntos lermos o texto sagrado. Marcos, capítulo 9. Aqueles que podem se pôr de pé, faça isso agora e depois da leitura nós vamos orar. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Eu sei que eu vou voltar para o versículo 1. A gente terminou no versículo 1, mas eu não expliquei o versículo 1 do capítulo 9 e depois direi o porquê. A partir do verso 2, vamos ler do 2 ao 13. A palavra de Deus diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, mas como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Verso 4, e apareceu-lhes Elias com Moisés, falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que e façamos 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, e outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua... E subitamente, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros se seria o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogando-o, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, ser humilhado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos visita nesta hora com clareza, entendimento, devoção, humilhação, quebrantamento. Edifica a tua igreja e salva almas esta noite, pois é assim que oramos, em nome dele, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar. O tema da nossa mensagem hoje é o discipulado e a glória do reino por vir. O discipulado e a glória do reino por vir. Eu tenho dito aos irmãos que o Evangelho de Marcos, sendo ele o evangelho mais curto, não colocou muitos discursos de Jesus. Tem discursos de Jesus, inclusive nesse texto, é um deles. Mas o Evangelho de Marcos tem uma particularidade que é colocar Jesus em ação, como o servo do Senhor. E nesta incursão, quando Jesus se apresenta ao povo judeu, se apresenta a Israel, ele arregimenta alguns discípulos e começa a treinar estes discípulos. E no decorrer deste discipulado, Jesus está dando vislumbres, está dando indícios, está dando informações sobre quem é Jesus. E o Evangelho de Marcos então está pontuando a identidade do Messias, que é uma das características do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. Também já temos visto que ele é aquele que as profecias falavam.
Ele é o Filho amado, mais uma vez o texto aparece, já tinha aparecido no capítulo 1, do verso 9 a 15. Ele é o Santo de Deus, que tem a autoridade para expulsar demônios, purificar pecados e curar pessoas. Ele é aquele que os fariseus agora já estavam com aversão. Ele escandalizou, por assim dizer, os fariseus, e a gente falou sobre o escândalo da graça, quando os fariseus ficaram indignados que ele estava comendo uma refeição, estava lá tomando uma refeição com publicanos e pecadores. Ali ele disse que era o noivo, ali ele disse que era o Senhor do sábado, ali ele já se apresenta ao povo judeu como de fato o Messias, o pão da vida que desceu do céu, o pão da vida que se multiplica e dá fartura e alimenta aqueles que o procuram. Jesus, então, começa a mostrar aos seus discípulos que é necessário um compromisso maior com ele. Então ele começa agora a fazer alguns sinais particulares para os seus discípulos, como, por exemplo, andar sobre as águas. Depois ele vai para fora da região de Israel e ele então cura a filha de uma mulher sirofenícia e também um homem gadareno fora das regiões de Israel, mostrando que ele veio também para alcançar os gentios. E a partir do capítulo 8, que a gente está, essa já é a terceira pregação neste capítulo, 8 para o 9, Jesus tem um novo marco no seu ministério. E ele diz aos seus discípulos: olha, aquele que quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A gente viu isso a partir do versículo 27 em diante, quando ele começou a dizer aos seus discípulos pela primeira vez, atenção, capítulo 8, versículo 31, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse e ressuscitasse. Então preste atenção, irmãos, capítulo 8, 31, aqui é uma nova virada no ministério do Mestre. Pela primeira vez ele revela isso, que o Messias deve morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos não entendem muito bem, inclusive Pedro até repreende Jesus. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você não cogita as coisas do alto de Deus, mas as coisas terrenas. E a partir dali, Jesus começa a mostrar verdadeiramente o discipulado. Versículo 38, Jesus disse que aquele que se envergonhasse dele, ele se envergonharia daquele que se envergonhou dele, quando viesse na glória com os santos anjos. Agora vem o capítulo 9, verso 1, porque está dentro deste ensino, quando Jesus diz assim, e dizia-lhes também, capítulo 9, versículo 1, que a gente não leu: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então a gente tem este versículo como que em suspenso, e a pergunta é, como é que aqueles discípulos imediatos, alguns deles, viriam o reino de Deus em poder? Que até então Jesus é o Nazareno, o carpinteiro, apesar de já ter mostrado o seu poder messiânico, ele andava com seus discípulos, saindo e entrando, como qualquer um outro ser humano, o Deus encarnado. Mas a ideia do reino poderoso de Deus na terra era uma expectativa messiânica, e a principal de todas. E Jesus disse: tem alguns de vocês aqui que verão o reino no seu poder antes de morrer. Aí justamente, irmãos, a partir do versículo 2, vem a resposta. O texto diz que depois que Jesus ensinou o preço, o custo do discipulado, 6 dias depois, veja comigo, Jesus escolheu 3 dos seus discípulos de forma bem
particular daqueles 12, daqueles que conviviam com Jesus também, tinham outros, tinham os apóstolos, né, que seria aquela camada primeira do relacionamento com Jesus, mas tinham outros, inclusive mulheres, mas Jesus escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e o texto diz que Jesus escolhendo esses 3, olha só o versículo 2, ele sobe no monte, e o texto diz que lá no monte, ele se transfigurou. Então aqui está a resposta da visão de alguns discípulos, que viria então o poder do reino de Deus. A palavra transfigurar significa literalmente uma transformação. Houve uma teofania, houve uma revelação celestial naquele monte, que Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, aquele homem, se transformou em glória. Já já a gente vai entrar em alguns aspectos desta transfiguração. A palavra se transfigurou é a mesma palavrinha que nós conhecemos como a ideia de metamorfose. Depois vocês podem olhar com mais calma a definição, até mesmo na biologia, a ideia da metamorfose, que é uma transformação de dentro para fora. E a palavra aqui é que ele se transformou. E é nesse ponto, irmãos, que há uma convergência do discipulado, do ensino da cruz, da morte, do sofrimento, da humilhação, e agora, ao mesmo tempo, a glorificação do Messias. Porque o mesmo que seria crucificado, humilhado, o mesmo que chamou os seus discípulos para que eles também tomassem a sua cruz e seguissem, é o mesmo que agora a revelação divina está mostrando que é o Deus encarnado, transformado em glória. Então, o meu objetivo hoje é mostrar que o discipulado e a glória do reino futuro tem tudo a ver. E eu vou trazer algumas implicações teológicas do texto e depois algumas aplicações práticas, como nós também podemos ter esta esperança, enquanto seguimos Jesus tomando consigo a nossa cruz, negando-se a si mesmo, mas ao mesmo tempo nutrindo no nosso coração uma expectativa escatológica, uma expectativa do reino de Deus. O reino de Deus que ainda será estabelecido. Aqui houve um vislumbre. É como se Deus pegasse a cortina da eternidade e abrisse. Sabe aquela cortina que abre e fecha? Imagine você nesse monte. E Jesus disse assim: alguns aqui vão ver a glória do poder do reino de Deus antes que morra. Aí você sobe com Jesus, só você e mais 2. E de repente, o eterno invade o temporal. De repente você tem uma visão, um flash. É como se o eterno abrisse a cortina e você visse lá dentro. E depois ele fechasse. É esta visão que eu quero hoje falar acerca do discipulado e como podemos nutrir essa esperança, irmãos, de que um dia também nós veremos a face do nosso Salvador glorioso. Amém? A gente ainda olha, através dos elementos da ceia, a sua face empapuçada, ensanguentada, humilhada, cuspida. Sim, ele já ressuscitou. Mas temos sombras, vislumbres desta glória. Mas também um dia veremos ele face a face. E isso deve ser a motivação do nosso discipulado. Eu dividi então esse texto em 2 partes. A primeira parte, que vai do versículo 2 ao versículo 7, é o reino prenunciado, a glória do reino futuro. E como eu já disse aos irmãos, aqui é uma revelação teofânica, é uma revelação celestial. Pastor,
Por que que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João e não escolheu os demais? Por quê? O texto não diz, irmãos. Nunca esqueça disso. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. E os outros não deveriam ficar com birra, com carinha chateadinha. Sabe que não foram escolhidos para este momento, porque Jesus é soberano. Dentro dos seus aspectos espirituais, pode ser que aconteça coisa com vocês que não aconteça comigo. Tem coisas fundamentais que acontecem com todo mundo. A certeza das promessas vindouras, a certeza de transformação por meio do poder do Espírito. E tantas as outras coisas que eu podia elencar. Mas aqui não podemos e nem devemos conjecturar o motivo pelo qual Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Mas o fato é que esses três foram escolhidos para ter esta visão celestial. E como eu já disse, irmão, Jesus se transfigurou. Veja versículo 3. O texto diz que primeiro as suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas. A comparação que o autor diz é como se fosse neve. Eu nunca vi neve, mas deve ser algo lindo demais, muito branco. E a comparação humana que ele tem é que as vestes de Jesus é uma brancura como a neve. Inclusive ele coloca uma nota dizendo que essa brancura nenhuma pessoa que lava roupa pode chegar àquilo, porque era algo sobrenatural. É interessante, irmãos, que no texto paralelo, em Mateus 17, verso 2, que eu não vou para lá, se você quiser checar, fique à vontade. Mas no mesmo texto, narrado por Mateus, a Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandeceu como um sol. Depois vocês podem ler Mateus 17, versículo 2. Então, além das vestes, eu quero que você fique com esta visão. Imagine você estando ali naquele monte. As vestes se resplandecem, mas não somente as vestimentas de Jesus, mas também o seu rosto. E a Bíblia diz é como se fosse o sol. Você consegue enxergar o sol? Você consegue fitar os olhos no sol? A gente tenta, fica logo ofuscado. Inclusive, é até recomendado a não fazer isso. E o exemplo que o escritor bíblico dá é que o seu rosto ficou como o sol, Mateus 17, verso 2. E também no texto paralelo de Lucas 9, 29, o texto vai dizer que o momento que aconteceu isso é quando Jesus estava orando. Marcos não diz isso e nem Mateus. Só Lucas diz. Então deixa eu abrir aqui um parêntese sobre a oração. Os principais momentos, os cruciais momentos de Jesus no seu ministério foi orando. Irmãos, como é importante a vida de oração, amém? Como é importante, irmãos, como é importante. Mas não é o meu caso aqui, eu vou fechar esse parênteses para não enfatizar ainda mais. Mas para ainda abrilhantar mais esta visão, esta teofania, veja versículo 4 na sua Bíblia. O texto diz que quando Jesus estava em glória, apareceu também duas personagens, Elias e Moisés. E aqui, irmãos, você tem 1.500 anos para o tempo de Moisés com Jesus e com Elias quase 900 anos. 1.500 e 900. Já estavam mortos. Atenção! Mas esses dois homens aparecem no monte com Jesus. Existe também muita conjectura acerca do que seria o significado dessas duas personagens do Antigo Testamento. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que vários comentaristas dão algumas explicações. O texto nada diz, só diz que Moisés e Elias estavam naquele monte junto com Jesus. E ainda mais, irmãos, veja versículo 4.
O texto diz que esses dois homens falavam com Jesus. Você está vendo isso? Não. Versículo 4, eles falavam com Jesus. Bom, dentre desses comentários, eu me simpatizo com alguns comentaristas que dizem que esses dois poderiam representar a lei e os profetas no Antigo Testamento. Legal. Mais uma vez, não estou afirmando porque o texto não afirma. Mas eu acho que é uma consideração interessante. Elias representando o ministério profético, houve outros profetas no Antigo Testamento, inclusive o próprio Moisés é profeta, a Bíblia diz, e Moisés representando a lei, a época quando o Senhor deu a Moisés a lei para a constituição da nação de Israel. Eu acho que o texto, irmãos, não nos leva a quebrar a cabeça o porquê que eles estavam ali, ou porquê que esses dois estavam ali especificamente. O texto não nos aponta para isso. Agora, tem uma informação que não está em Marcos, está em Lucas. Se você quiser ir para lá, eu vou ler rápido. Estevão vai colocar talvez aí, Lucas 9:31. O texto diz assim, é o mesmo texto paralelo, é a descrição da transfiguração de Jesus. Lucas 9:31 diz que apareceram em glória e falavam acerca de quê? Da morte, ou conforme a sua versão, partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Lucas vai dizer o conteúdo da conversa. Marcos, pode deixar esse texto por enquanto aí, Estevão, por favor? Marcos, ele não revela o conteúdo da conversa, mas Lucas revela. E o conteúdo da conversa era qual? Jesus glorificado, rosto como um sol, vestes resplandecentes, estava ali Moisés e Elias e eles conversavam. Eles conversavam sobre o quê? O que ia acontecer com Jesus logo depois em Jerusalém. O que é que aconteceria com Jesus? A sua morte. A palavra é êxodo, é partida. É muito interessante essa palavra e inclusive é uma palavra que fala sobre o resgate do povo de Deus do Egito. O resgatador, o libertador, que começou tirando o povo do Egito. Então, irmãos, o conteúdo da conversa era o que se cumpriria acerca de Jesus. A pergunta é a seguinte, irmãos, atenção. Este episódio aqui, ele é aleatório, é? Esse episódio foi algo apenas espetacular para os discípulos verem alguns e eles ficarem, puxa vida, a gente viu o poder do reino de Deus? Ou este episódio tem a ver com o contexto? Tem tudo a ver com o contexto, irmãos. Porque imediatamente antes, Pedro foi repreendido. Veja comigo, capítulo 8, versículo 32. 8:32. 8:32. Tá? Do seu lado aí, não se perca. Jesus dizia abertamente essas palavras. Que palavras? Versículo 31, que ele deveria padecer na mão dos escribas, principais sacerdotes, ele deveria ser morto e no terceiro dia ele ressuscitaria. A primeira vez que Jesus fala isso. E ele começou a falar isso de forma repetida. Até que, veja, irmãos, versículo 32, Pedro tomando a parte começou a repreender. Pedro começou a repreender Jesus como se dissesse assim, Jesus, não faça isso com você não. Você é o Messias, você é o líder, você é o nosso general. É agora que Israel vai ser liberto dos seus inimigos. A gente está esperando isso, Jesus, o reino. Eles não tinham entendido ainda, irmãos. Aí Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Porque você não cogita as coisas de Deus, mas a dos homens. Então, irmãos, o assunto que envolve agora esse ministério de Jesus é a morte e a ressurreição. E para os discípulos, essa conta não fecha.
peraí, como é que eu estou lendo nas profecias que o Messias é um líder militar, ele vai nos libertar da mão dos nossos opressores, mas Jesus está dizendo que vai morrer. Essa conta não fecha. Aí Jesus então chama daqueles chamam 3, e Jesus diz, olha, só para vocês entenderem, olha só a glória do reino, olha a minha glória, é um vislumbre. E a conversa que Jesus falava com Moisés e com Elias era justamente, qual era o assunto dessa conversa, irmãos? A morte dele em Jerusalém. Ah, como eu queria ter mais esse conteúdo. Quis Deus, em sua soberania, não colocar mais na Escritura, e está certo, eu não estou reclamando, não. É inspirado por Deus, mas eu queria ouvir um pouco mais o que Moisés, Elias e Jesus falaram. Aí nesse momento você deve dizer assim, mas espera aí, pastor, e esses homens retornando dos mortos? A Bíblia não diz que não existe retorno dos mortos? A Bíblia não está falando sobre reencarnação. Ok? A Bíblia está falando sobre uma teofania pela qual, no vislumbre da glória de Jesus, apareceu nesse momento pessoas que foram marcantes no Antigo Testamento, falando acerca das coisas do reino de Deus, sobretudo a morte de Jesus em Jerusalém. O texto não é fácil, mas não podemos colocar esse texto como apoio ao espiritismo, viu? Pelo contrário, esse texto é muito solene e que mostra que verdadeiramente existe uma realidade após a morte e as pessoas que foram salvas estão vivíssimas da silva e na expectativa deste reino que vai ser implementado. E na glória celestial, quis Deus que ali aparecesse nesse vislumbre, neste abrir e fechar da eternidade dessas cortinas, Elias e Moisés, porque Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Todos que já morreram na esperança estão vivos, irmãos, hoje. Na época da igreja, o texto vai chamar que é o paraíso. Poderíamos até colocar como consolados no seio de Abraão, aguardando em Cristo a ressurreição dos mortos. Mas neste vislumbre, Moisés e Elias apresentam-se e eles não estão falando em nenhum outro assunto a não ser sobre a morte do Messias. Talvez Moisés e Elias queriam saber um pouco mais também acerca deste assunto. O reino prenunciado, a glória do reino e as promessas que ainda hão de se cumprir. Aí vem o versículo 5, irmãos. E no versículo 5, mais uma vez, quem é que entra em cena? Versículo 5, Pedro. Mais uma vez, 6 dias depois está lá Pedrão. A Bíblia diz, e Pedro tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí o texto de Marcos dá uma nota explicativa. Veja o versículo 6. O texto diz, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Eu sei que muitos pregadores e até teólogos comentam esse texto como se fosse uma pura tolice de Pedro. Mas não é bem assim não, apesar de que ele não sabia o que dizer porque ele estava muito assombrado, irmãos. Na ideia de Pedro existia algo profético com Moisés e Elias e o reino, porque o texto diz que eles viriam um reino no seu poder. E aí eu quero que Estevão coloque Zacarias capítulo 14, verso de 16 a 19. Eu vou começar a ler o texto vai estar projetado, você pode acompanhar também. Zacarias 14, do 16 a 19, o profeta Zacarias disse, todos os que restarem de todas as nações
que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar quem? Diga alguém. O Rei, o Senhor dos Exércitos. E para celebrar a festa de quê? Dos tabernáculos. Sucote, cabanas. Versículo 17. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Zacarias profetizou isso. E provavelmente na mente de Pedro, que não sabia o que dizer por causa daquela teofania estonteante, assombrosa. Talvez, eu não estou afirmando porque o texto não faz uma citação direta a Zacarias. Mas talvez Pedro lembrou dessa profecia. Que quando o reino chegasse, o rei Messias seria adorado por meio da festa do Sucote. Você sabe o que é isso? Lá em Levítico, texto que a gente está lendo, descreve 3 principais festas. E uma delas é a festa de Sucote, das cabanas, aonde o povo judeu deve morar em cabanas por 7 dias. Ali eles lembram o êxodo, a saída do povo judeu do Egito. E eles não tinham moradas fixas, eles começaram a andar nos desertos e eles moravam em cabanas. E aí Deus estabeleceu a festa das cabanas. Até hoje os judeus fazem essa festa lá. Não sei se é por 7 dias, muita coisa muda na secularização dos povos, inclusive do povo judeu, mas o povo judeu fazia isso. E faz ainda hoje aqueles que não creram em Jesus. Pode ser, irmãos, que Pedro não foi tão ingênuo assim. Pode ser que ele tinha Zacarias 14, 16 e 17 em mente. Porque ele lembrava, talvez, que quando o Messias viesse, as nações celebrariam a festa das cabanas. Aí veja o versículo 7 agora, Marcos capítulo 9, verso 7. Após o vislumbre, a Bíblia diz, a seguir veio uma nuvem que os enviou, e dela veio a voz que dizia, este é meu filho amado. Segunda vez que essa voz aparece. Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser quem? Jesus. A cortina se fechou. O Eterno que invadiu aquele monte por 1 minuto, não sei quantos, de repente fechou. E só estava lá quem? Jesus, o Nazareno, o filho de Maria e de José o carpinteiro, que é o Messias e que estava em glória, transfigurado com o rosto como que um sol, as vestes como que resplandecente. Mas agora estava Jesus, vestes normais, suado porque subiram o monte, estava só Jesus. Quem é esse Jesus, irmãos? Quem é este homem que de repente se transfigura como um sol? Aí aqui há um grande mistério, irmãos. Ele é Deus-homem ao mesmo tempo, ele é homem-Deus ao mesmo tempo. Me perdoe a minha simplicidade, eu não posso explicar a natureza, a dupla natureza de Jesus. Os teólogos têm uma palavra bonita, é a natureza hipostática de Jesus. Deus homem, homem Deus. Nesse momento ele era Deus ou era homem, irmãos? Quando ele se transfigurou. Nesse momento ele era Deus ou era homem? Eram os dois. Nunca diga isso. Teve um momento que ele era homem, foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, tá? Nenhum momento Jesus deixou de ser Deus e nenhum momento Jesus deixou de ser homem. Você entende isso? Pois me explica, que eu não entendo não. Mas é isso, o mistério, como Paulo diz, esse é o mistério da piedade. Deus se fez
carne. E nessa hora que o vislumbre desaparece, lá está Jesus, carne e osso, homem. Mas ainda faltava algo, irmãos. Ainda faltava algo para completar a teofania. Uma Shekinah, uma nuvem, uma gloriosa e densa nuvem aparece. E uma voz dessa nuvem surge. Você pensa em algo do Antigo Testamento? Será que não tem a ver com Êxodo, capítulo 14, versículo 15? Com Moisés, um tipo de Cristo? Não era. Moisés aparece aqui, mas ele vem falar com o Messias. Mas na época de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, aqui é o Monte Sinai, esse monte a gente não sabe qual era. O Monte da Transfiguração até hoje é uma questão de disputa teológica. Nem me importo com isso, o texto não diz, para mim tanto faz aonde foi. Mas com Moisés no Monte Sinai, no Êxodo capítulo 24, versículo 15, diz, tendo Moisés subido, escute, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Verso 18, e Moisés, entrando pela nuvem, ou pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O que será que Jesus queria comunicar para Pedro, Tiago e João acerca da sua morte, mas ao mesmo tempo da sua glória? Se você fosse um judeu, se você fosse Pedro, Tiago ou João, João não, né? Ou João, irmãos, será que você tinha lembrado do Monte Sinai? Será que não? Uma densa nuvem descendo, envolvendo aqueles dois, e de repente uma voz dizendo: olha, este é meu filho amado, viu? Aí, de vez de dizer em quem me compraz, o que ele já tinha dito no capítulo 1, você lembra? No batismo de Jesus, quem lembra aí? Capítulo 1, a voz do céu diz: esse é meu filho amado, a quem tenho todo prazer. Mas aqui ele diz outra coisa: a ele ouvi. É como se dissesse a Pedro, Tiago e João: vocês estão duvidando, é? Vocês estão duvidando do Messias, que é Jesus, Deus homem? Ele precisa morrer, gente, e ressuscitar. A ele ouve, ele é o Cristo, ele é o meu filho, o filho amado. A ele ouve. Então, no versículo 8, em apenas um instante, irmãos, apareceu apenas Jesus lá. As cortinas da eternidade se fecharam. E eles ficaram os 3 ali. Do versículo 9 ao versículo 13, que é a segunda parte do texto, é a indagação dos discípulos acerca de tudo aquilo. Eu vou ler o texto, mas eu não vou seguir na explicação, porque tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa. Veja comigo o versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pela primeira vez, Jesus coloca um marco temporal, porque toda vez Jesus dizia assim, Jesus fazia um milagre e dizia assim: olha, não conta nada a ninguém. Vocês lembram disso? Mas agora Jesus disse assim, ó: vocês não contem nada a ninguém. Até quando? Até quando? Até Jesus morrer e ressuscitar dentre os mortos. É como se dissesse assim: gente, eu tenho que morrer mesmo, mas eu ressuscitarei.
E quando isso acontecer, vocês podem falar dessa experiência gloriosa que vocês tiveram no monte e na transfiguração. Eles guardaram isso, veja versículo 11, versículo 10, melhor dizendo. Eles retiveram isso e começaram a indagar entre si, perguntando assim: o que é isso, ressuscitar dentre os mortos? Parece que não entra na mente deles ainda o Messias ter que morrer. Parece que não entra. Versículo 11. Interrogaram dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Irmãos, quem é que estava no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Olha a associação que os discípulos estão fazendo. E Elias não vem primeiro e ele não vem restaurar todas as coisas? E aí eu não vou entrar numa profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Só coloca aí, Estevão, Malaquias 4, 5 e 6. E nem vou entrar também no aspecto da profecia que se cumpre em João Batista, que em Lucas capítulo 1 é revelado acerca de João Batista, que vem no espírito de Elias. Mas em Malaquias 4, 5 e 6, o texto diz: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha, olha só, o grande e o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e golpeie a terra com maldição. Vou explicar melhor esse texto, se Jesus nos permitir. Mas aqui a dificuldade dos discípulos é: Elias não estava lá? Porque os escribas dizem que ele tem que vir primeiro, conforme essa profecia de Zacarias? Olha a resposta de Jesus, irmãos. Atenção, versículo 12 e 13, e eu encerro aqui trazendo algumas aplicações. Respondeu ele e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. A palavra aí é humilhado. Versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias, diga alguém, versículo 13, Elias já veio. E fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Falarei um pouco mais sobre o ministério de João Batista, o caráter do sofrimento do ministério de João Batista, a ligação com o profeta Elias e João Batista, e o que é que tudo isso tem a ver com o discipulado de Pedro, Tiago e João e o nosso discipulado hoje. Mas agora eu quero trazer algumas aplicações, irmãos. E a primeira delas é: quem é Jesus? Jesus é o Deus glorioso, o santo, o puro, que é luz resplandecente. Mas Jesus também é o Deus encarnado que teve que morrer, padecer para ressuscitar por amor a você. Escute isso. Muitos falam de Jesus hoje, Você pergunta a qualquer pessoa que se diz cristã, ela diz: Jesus é tudo para mim. É o Jesus histórico, é o Jesus o mestre, o sábio, o guru, o administrador. Tem até Jesus psicólogo, você já viu um livro? Jesus, o maior psicólogo de todos. Ele é o coach. Jesus é o melhor coach. Os evangelhos e o evangelho de Marcos está dizendo que Jesus é o glorioso Deus encarnado, mas que é necessário morrer e ressuscitar para pagar o preço dos nossos pecados. Escute, não existe evangelho sem morte e ressurreição. Eu vou repetir que isso parece ser muito básico, mas não é. Não existe evangelho, não existe boa nova sem morte e ressurreição de Jesus. Amém? Quando você falar de Jesus, se você não falar da sua morte e da sua ressurreição, faltou-lhe alguma coisa para falar de Jesus.
E esse texto nos diz isso. Jesus glorioso no monte e o vislumbre dos 3 discípulos que conversavam com Jesus, aquelas 2 personagens do Antigo Testamento, e o assunto era a morte de Jesus. O evangelho só é completo por causa da morte e da ressurreição. A gente passou recentemente o Natal. O Natal não vai ser completo se você não falar da morte e da ressurreição. Não adianta nada a manjedoura se não tiver a cruz e o sepulcro vazio. Amém? A manjedoura não é nada, é apenas um conto. Se a gente não falar da cruz sangrenta e do túmulo que ficou vazio. Segundo lugar, irmãos, esse vislumbre deveria nos motivar a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós pregamos as boas novas de salvação ao pecador. Nós não pregamos autoajuda, nós não pregamos a filosofia do AA. Nós pregamos o evangelho que Cristo morreu e ressuscitou, e é Ele que dá vida, a vida em abundância, e transforma o pecador em novidade de vida. É uma transformação de dentro para fora que Jesus faz no pecador que se arrepende e crê nele. E nós precisamos de pregar sobre isso, irmãos. Nós não pregamos sobre a nossa igreja, nós pregamos sobre o Jesus crucificado, ressurreto dentre os mortos, e que quem crer nele receberá uma nova vida, receberá um novo coração. A pessoa vai ser transformada de dentro para fora, não é como o AA, que é apenas um método para você tentar dar uma maquiagem, fazer um melhoramento externo. E por favor me entenda, olha, mas a igreja e o evangelho não é autoajuda. É como disse o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar o pecador. Jesus é o Filho de Deus encarnado, morto, ressurreto, e é este evangelho que pregamos, irmãos, para que outros tenham vida com Jesus e para a glória de Jesus. E finalmente, irmãos, esta revelação nos dá também um vislumbre da volta de Jesus e do estabelecimento do reino futuro. Você sabia que Pedro falou isso depois? Você sabia, não? Sobre esse assunto? E o tema era a volta de Jesus? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Atenção a esse texto, irmão. Se você quiser abrir, eu vou ser rápido aqui, vai ser projetado. 2 de Pedro 1, 16 a 18 diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fábulas e engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos, olha só, nós mesmos fomos testemunhas o quê? Oculares da sua majestade. Está certo aqui a minha versão com aqui? Porque está na corrigida, era para ter mudado, desculpe. Eu vou ler aqui então. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua... Quando foi que Pedro viu a majestade de Jesus? Ele explica. Porque, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem tenho todo o comprazimento. Aí ele mudou aí o texto, né, que tenho todo prazer, lá diz, a ele ouve, mas porque era o propósito de Pedro, para dizer que essa voz amava o filho. E ele diz exatamente quando isso aconteceu: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele aonde? No Monte Santo. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, falando sobre a volta de Jesus, ele diz:
Isso não é invenção não, viu? Isso não são fábulas inventadas não. Eu vi. Eu sou testemunha ocular. Eu estava lá. Nós não estávamos, só estavam 3. Desses 3, Tiago morreu primeiro, foi decapitado por Herodes. João ainda viu um pouco mais, escreveu a revelação de Apocalipse, e Pedro disse, eu também vi. E sabe o que, irmãos? Isso motivava Pedro a pregar o Evangelho. Está faltando motivação na sua vida para pregar o Evangelho? Deixa eu lhe dizer, Jesus está voltando. Ele vai estabelecer o reino. E Ele tem colocado a mim e a você a responsabilidade de pregar o Evangelho, dizendo, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Ele vai voltar. Cabe a nós, igreja, a pregar que Jesus voltará. A gente sabe que Ele vai voltar. Mas temo eu que às vezes essa verdade está muito longe do nosso coração. Está muito abstrata, está muito longe. Pedro está dizendo, eu vi. Foi real, foi um vislumbre. Abriu-se as cortinas e eu vi a majestade do Filho de Deus. Ah, pastor, eu queria ver também para ter mais motivação. Opa! Não blasfeme. Porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E crer na promessa que Ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Então, igreja, seguir Jesus nos enche de esperança, porque é certa a sua vinda e o estabelecimento do reino. Que Deus nos ajude a pregar este Evangelho, que está incompleto se não pregar sobre a morte e a ressurreição. E precisamos nos alimentar desta bendita esperança, que é o retorno do Rei glorioso, que Ele vai estabelecer o seu reino com todos aqueles que creram nele. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por esse texto tão magnífico, pelo qual eu não pude nem chegar próximo das profundezas da gloriosa revelação que aqui está. Mas nessa superfície que hoje caminhamos, eu peço que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz, a negar-se a si mesmo e lembrar que aquele que foi humilhado, aviltado, esbofeteado, morto, ensanguentado na rude cruz, é o Deus glorioso, majestoso, soberano, que o seu rosto é como o sol de meio-dia, as suas vestes são puras como a limpa luz do dia. Quando estivermos desanimados com a cruz, quando estivermos desanimados com a vida cristã, que parece que não decola, parece que é só as coisas do aqui e agora, nos traz fé, Senhor, para ver a glória do Messias. Nos traz fé para saber que Ele vai voltar. Não é fábulas inventadas de forma tão engenhosa, não, é uma realidade quando o eterno invade o temporal. Quando tivermos desanimados, acende uma centelha de fé no nosso coração, para ver em Jesus as promessas que já se cumpriram com Moisés, com Elias, mas que ainda se cumprirão no estabelecimento do reino da glória. E aqueles que não têm Jesus ainda, como disse o texto, o glorioso Jesus, que hoje seja o dia da sua salvação. Que não possam sair daqui indiferentes com esta verdade tão sublime. O Nazareno é Deus, que o Pai disse, a Ele ouve. Muitos estão aqui ouvindo outras vozes. Muitos estão aqui ouvindo a voz da religião, do próprio coração. Mas hoje,
que saiamos daqui ouvindo a voz de Jesus, dizendo: venha a mim, para que você tenha vida em abundância, porque eu voltarei em glória e em poder. Que o Senhor nos ajude a entender mais essas verdades do Evangelho, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.